Cumprimento meus amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma advertência dada pelo nosso Deus. Antes de tudo, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos para estudar mais uma vez a Tua Palavra. Te pedimos o Espírito Santo para que Ele habite em nós, faça morada em nós. Te pedimos bênçãos a todos os meus irmãos e irmãs, que derrame essas bênçãos sobre nós, Senhor, nos proteja de todo mal. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e intercessor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus tocou meu coração para que eu fizesse um vídeo muito breve, onde ele nos adverte sobre a maneira que devemos estudar a sua palavra. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que essa advertência serve para mim também. Assim diz o Senhor: Deus deseja que confiemos nele e não no homem. Quer que tenhamos um novo coração. Ele deseja dar-nos revelações de luz do trono de Deus. The Review and Herald, 18 de fevereiro de 1880. Isso está também em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 112. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hidekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento. E logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Considerai as circunstâncias da nação judaica ao serem dados as profecias de Daniel. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 113. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Isso está em Apocalipse 19:10. Preciosas gemas devem ser encontradas na palavra de Deus. Os que examinam esta palavra, veja só, os que examinam por nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs, devem conservar clara a mente. Nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e no beber. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 114. Se o fizerem, o cérebro ficará confuso. Serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 114. Meus irmãos, a palavra de Deus está clara. Nós saberemos. Eu fiz um mapa, meus irmãos, de tudo que vai acontecer pós-decreto dominical. Porque está tudo escrito. É um quebra-cabeça, a gente vai juntando tudo. E nós temos que saber o que vai acontecer após decreto, que eu não sei quando vai acontecer. Está às portas. Está às portas. Mas saindo o decreto, tem que estar na ponta da língua, meus irmãos e minhas irmãs, o que vai acontecer. Porque está lá no Apocalipse. Está nas Escrituras, do Espírito de Profecia, para nos ajudar. A luz menor nos auxiliando para entender a luz maior. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos,
terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Quando eu passei a estudar em grupo, eu fiquei encantado. Eu e meus irmãos ficamos encantados. Mas era um grupo pequeno. Aumentava, passava para 6, 8, 10, depois diminuía, ficava em 4, depois em 3, sempre mantendo em 3, 4, 3, não passava disso. Terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão. Foi assim que nós ficamos. Com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Irmãs, assim o entendimento vem, a clareza do que está escrito, que a gente não envia. E está lá, está aqui, na palavra de Deus e no Espírito de Profecia. O Senhor abençoa a todo aquele que com humildade e mansidão procura compreender o que está revelado no Apocalipse. Este livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória, que todos os que leem e pesquisam fervorosamente recebem as bênçãos prometidas àqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 114. Por incrível que pareça, meus irmãos e irmãs, quando a gente faz o que Deus nos pede, por incrível que pareça, nós somos criticados. Parece até brincadeira, parece até que não é verdade, mas é. Nós somos criticados, porque nós estamos estudando e compreendendo claramente o que a gente não estava entendendo. A gente pensava que não, porque é muito fácil, é muito simples, meus irmãos e irmãs, a gente pegar e engolir, dizer amém para tudo que é dito. Está errado. Nós temos que pesquisar por nós mesmos. E nós vamos ver o quanto tempo nós perdemos dizendo amém para o erro. O outro título aqui diz: o resultado do verdadeiro estudo. Uma coisa compreender-se-á certamente do estudo de Apocalipse, que a ligação entre Deus e seu povo é íntima e decidida. Maravilhosa ligação é vista entre o universo do céu e este mundo. As coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Estes dois livros devem ser cuidadosamente estudados. Duas vezes indagou Daniel: quanto falta para o fim do tempo? Daniel perguntou. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Está em Daniel, capítulo 12, verso 8. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Irmãos, não entendem porque não busca como Deus pede. Não entendem porque fazem assim como eu fazia no passado, quando eu não era adventista. Não quer dizer que não tem adventista que não pegue a sua Bíblia, chegue em casa e não vai estudar.
Porque o próprio Espírito de Profecia diz que muitos adventistas vão se perder. Mas a gente tem que estudar. Nós temos que sentar na mesa e estudar. Aqui diz que os ímpios não vão entender, porque não estudam. E assim também, como de qualquer denominação, inclusive da minha, se não estudar por si próprio, não vai entender. E aqui a advertência que Deus está fazendo é que nós temos que estudar por nós mesmos. Não ficar na comodidade, ir para o culto e dizer amém, chega em casa, larga a Bíblia e vai cuidar de fazer o seu dia a dia, fazer do dia a dia. E aí? Nós vamos nos enquadrar como do povo da época de Noé? Olha o que diz aqui, né? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Isso aqui é após os 3 anos e meio de Daniel, de Apocalipse capítulo 13, verso 5. Após os 1260 dias, porque não haverá mais tempo profético após 1844. Eu falei isso num vídeo que está lá em eventos finais. Será literal. Até porque lá em Mateus 24, 22 diz: se aquele dia não fosse abreviado, ninguém só salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Bem-aventurados o que espera e chega até os 1335 dias. Daniel 12, 12. Felizes serão os que vão chegar. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel 12, 13. Diz aqui, na King James, a promessa que Deus fez para Daniel, diz assim, na minha versão da King James: tu, porém, vais em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansará, e então, no final, do tempo, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Ou seja, Deus prometeu a ele a salvação. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 115, está também Daniel 12, 13. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Anjos desejam contemplar as verdades reveladas ao povo, que com o coração contrito está examinando a palavra de Deus e orando por maiores extensões e amplitudes e profundezas e alturas do conhecimento que somente Ele pode dar. Muitos irmãos e irmãs estão estudando profundamente. E Deus quer que a gente faça isso. Ele quer nos dar entendimento. Nós temos que cavar, nós temos que, ser determinados no estudo da palavra. Dizer: Senhor, eu quero entender, Senhor, eu quero luz, dai-me luz, Senhor. Ele vai dar, assim como deu para mim e para o meu amado irmão Pires. E fomos criticados, porque estávamos estudando. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente o nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado. Essas pessoas têm se contentado com qualquer escusas
que não tornarem o Apocalipse motivo do seu estudo. Eu estou bem. O que eu sei, ou o que eu estou fazendo já é o suficiente para me salvar. Eu já escutei isso. Eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, eu só vivo para minha família. Será que isso é o suficiente para que a gente seja salvo, meus irmãos e irmãs? Então, Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer excusa por não tornar o Apocalipse motivo de seu estudo. Mas Cristo, por intermédio de seu servo João, declara aqui o que será nos últimos dias. E ele diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Está lá, na palavra de Deus. Muito claro isso aí. Felizes aqueles que buscam, que estudam, que ouvem, que lê. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 117. O outro texto aqui para finalizar diz: cavai mais fundo, cavai mais fundo. Não nos aprofundamos suficientemente em nossa busca da verdade. Deus diz que é pouco. O que eu e você fazemos é pouco. Temos que fazer mais, temos que estudar mais, buscar mais o Senhor. Toda alma que crê na verdade presente será levada onde dela se requererá que dê a razão da esperança que nela há. Exigir-se-á do povo de Deus que se levante diante de reis, príncipes, legisladores e grandes homens da terra, e estes devem saber que eles sabem o que é a verdade. Devem ser homens e mulheres convertidos. Devem ser homens e mulheres convertidos. Deus pode ensinar-vos mais em um momento pelo seu Espírito Santo do que podereis aprender com os grandes homens da terra. O universo está contemplando a controvérsia que se desenrola na terra. A um custo infinito, tem Deus provido para cada homem a oportunidade de conhecer aquilo que o tornará sábio para a salvação. Quão ansiosamente olham os anjos para ver quem se aproveitará dessa oportunidade. Eles estão esperando. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos buscar. A verdade está aí clara diante de nós. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não se deve levantar uma oposição a ela. É aquilo que eu digo. A palavra de Deus não é para ser questionada. Nós temos que examinar tudo o que é dito. Devem ir à Bíblia, comparando-a com a lei e o testemunho. E se não suportar a prova, não é verdadeira. Nós temos que examinar, ver se o que está sendo dito bate com as Escrituras Sagradas. Opa, estão falando coisas que não... Eu estudei isso aí. Não é isso aí, não. Eu não aceito, Senhor. Não foi isso o entendimento que o Senhor me deu. Deus deseja que a nossa mente se expanda. Deseja dar-nos sua graça. Poderemos ter um banquete de boas coisas cada dia, pois Deus pode abrir para nós todo o tesouro do céu. The Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 119. Então, meu irmão e minha irmã, ainda há tempo para buscar a verdade. Tem muita coisa para ser revelado. Tem muita coisa que estamos comendo
erradamente, porque não estamos examinando por nós mesmos. É isso que Deus pede: examine por vocês mesmos, examinais criteriosamente as Escrituras Sagradas, pois elas mesmas que testificam de mim. Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos examinar. Essa advertência aqui, meu irmão e minha irmã, é para mim e para você. Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A maioria daquele povo foi pego de surpresa. Eles desprezaram Noé, as advertências que ele passava para aquele povo. Ele era chamado de louco. E foram todos pegos de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. E eu digo para o Senhor: Senhor, me ajuda, me dá luz, Senhor. Me dá entendimento. Que nós possamos buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Não confie em ninguém. Confie na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Confira tudo o que for dito, confira. Porque depois não haverá desculpa, assim como não houve desculpa para Adão e Eva. Adão disse que foi a mulher que tu me deste, e a Eva disse que foi a cobra. Não teve jeito. Não teve jeito. Vocês vão morrer. Que nós possamos buscar o Senhor. Que nós possamos cavar e cavar. Se reúnam, mesmo em videoconferência, se reúnam em família, vamos estudar a palavra de Deus. Eu deixo com vocês a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele habite em nós e faça morada em nós, e que nós possamos nos preparar, para quando Ele vier nos buscar, nós possamos estar preparados, para morar eternamente com Ele no céu. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.